que sinto que o William me ama muito também, e eu também o amo. E eu não pude deixar de aceitar esta incumbência, apesar de estar com um pouco de frio, a água está mais ou menos morna, graças a Deus. O irmão tirou um ferro elétrico que estava aqui dentro agora há pouco, e eu estou mais tranquilo para fazê-lo. São 2 pessoas que vão descer as águas batismais, mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É muito significativo este batismo de 2 pessoas aqui nos Estados Unidos. Os irmãos que nos ouvem agora, nesta gravação, que certamente levarei para o Brasil e colocaremos ali na nossa internet, Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, aqui de Washington DC. Saibam que é algo espetacular. Nós estamos aqui batizando 2 pessoas neste momento. No Brasil nós falamos em 100, 150, 200. Na nossa série do Belém batiza 1.900 pessoas por vez, 2.300 pessoas por vez. E isso para nós lá é batizar 30, 40, 50, 100 de cada vez. É muito comum fazer isso mensalmente, trimestralmente, bimestralmente. Mas 2 pessoas aqui, eu compreendo que há um significado muito especial, e estou fazendo isso com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. Então, nós vamos orar neste momento, e logo após estarei efetuando o batismo. Algumas perguntas que é de praxe, nós perguntamos aos batizandos, e estaremos imergindo-os nas águas batismais. Ó Deus Todo-Poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, neste momento, meu Senhor, nós vamos efetuar o batismo desses 2 jovens, meu Senhor, que descerão as águas batismais. É muito significativo, Senhor, embora sejam filhos de famílias evangélicas. Senhor, Tu tens dado os nossos filhos para nós, e Tu não tens permitido que eles se percam, meu Senhor, mas que eles cheguem à compreensão da Tua palavra, o conhecimento da Tua palavra. E é o que ocorre aqui, Senhor, quando esses jovens filhos evangélicos decidem, de livre e espontânea vontade, descer as águas batismais, que significa que Tu tens trabalhado na vida dessas famílias, e nós agradecemos de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. William Martins, você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo fielmente todos os dias da sua vida? Sim. Segundo o teu testemunho público e a tua boa confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Promete servi-lo fielmente todos os dias da sua vida? Sim. Segundo o teu testemunho público e a tua boa confissão, eu te batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória. É-me dada a oportunidade de orar para concluir este momento muito especial, mas eu gostaria de convidar um companheiro meu para fazer esta oração, que veio comigo ali do Brasil, o pastor Alexandre, por gentileza, chega até aqui. Nós queremos registrar que havia outro pastor para estar conosco, mas houve uma contradição no seu documento no Panamá e ele teve que voltar. Um erro de digitação, alguma coisa, mas ele já está providenciando, talvez para amanhã já vira. O pastor Heleno, nosso vice-presidente, e a sua esposa veio, está aqui, a nossa irmã Cineia, está ali, um pouco assim, não é? Mas amanhã em diante, quem sabe ela vai estar feliz e alegre com sua esposa aqui junto conosco. E ele é sócio do pastor Alexandre, uma grande empresa onde são proprietários. O pastor Alexandre conseguiu estar aqui, graças a Deus. Vai fazer esta oração de agradecimento a Deus, por favor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Também é uma alegria muito grande para mim poder participar deste trabalho, deste evento, né? Desse batismo, desse culto. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa grande vitória. 2 almas é muito significativo para os irmãos, a gente entende muito bem. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer por essa vitória tão grande, tão importante, de ver, Senhor, estas 2 almas passando pelo batismo, reconhecendo, Senhor, que Tu és o Salvador, que Tu és aquele que liberta, que cura, que leva para o céu. Eterno Pai, louvo a Ti pelas famílias dessas 2 vidas, Senhor, que souberam ensiná-los a Te servir e Te adorar. Meu Pai, continua com as Tuas mãos estendidas sobre este lugar, sobre esta casa, sobre esta nação, abençoando a todos e dando crescimento à Tua obra, pois é o desejo do nosso coração, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Tão sublime na casa do Senhor, e que nós continuamos com essa reverência diante dele, porque, irmãos, até em culto de ceia, a cura, a batismo, a promessa, a bênção, aleluia, a vitória, até na ceia do Senhor pode acontecer. Amém. Aleluia. Glória seja dada. Glórias a Deus. Aleluia. Então está aqui o pastor Silas. Glória a Deus. Aleluia, que alegria. Aleluia. Parece já conhecido de tempo, não parece? Muito obrigado pela sua vida, querido. Deus continue abençoando. E queremos que Deus use agora nessa palavra de vitória da ceia. Obrigada. Glórias a Deus. Oh, glórias. Obrigada, Senhor, pela vida de Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz. Eu sei que é muito comum dizer que a gente está feliz num momento desse. Eu não tenho palavras para descrever essa alegria. Nem nos meus sonhos eu sonhava estar aqui, conhecendo os Estados Unidos. Quem diria? Um menino pobre que nasceu lá em Minas Gerais, trabalhador na roça, um dia pudesse aqui estar na capital do mundo falando desse Jesus maravilhoso. Mas esse Jesus maravilhoso, nós cantamos hoje, ele é o nosso rei, e nós, como filhos dele, ele tem o melhor para nós. Tanto que aqui está minha esposa, é a moça mais bonita dessa igreja, é a mulher mais bonita dessa igreja que hoje. Estamos aqui agradecidos a Deus por essa oportunidade. Deus é maravilhoso, não tem palavra para dizer, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Nós trabalhamos ali com o pastor Levi na cidade de Limeira. Eu sou escrivão de polícia, e os irmãos sabem que
polícia no Brasil não tem bom salário, não ganha bem, e estar aqui realmente é um milagre na mão do Senhor, nós estarmos aqui nesta noite. E quando o pastor Levi nos convidou para que viéssemos aqui, argumentamos a impossibilidade, que seria difícil, mas ele disse: a oportunidade muitas vezes passa uma vez só, não devemos perder essa oportunidade. E nesse sentido nós fizemos um esforço para estarmos aqui com os irmãos, conhecendo mais uma parte dessa família que vai morar no céu. Nós estamos separados por milhares de milhas aí, né? Não vou falar nem quilômetro, aqui se fala milhas, né? Por várias milhas, mas no nosso coração nós estamos unidos, fazemos parte de um só povo, fazemos parte de uma só família, a família que vai morar no céu. Vamos ler no livro da carta de São Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola, um texto muito conhecido. Eu não sei se os irmãos costumam ler no dia da Santa Ceia, mas nós no Brasil lemos muito esse texto no dia da Santa Ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando o pastor Cláudio me deu essa oportunidade, me pediu que eu falasse para os irmãos a respeito do significado da Santa Ceia. A ceia tem um significado muito grande. O pastor Levi já disse, o pastor Levi Júnior, que me antecedeu, diz que Jesus deixou 2 ordenanças. Quem veio aqui do catolicismo sabe que o catolicismo fala de 7 sacramentos, mas nós, como crentes em Jesus Cristo, como leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia Sagrada, nós tratamos de 2 sacramentos: Santa Ceia e batismo. São 2 ordenanças que o Senhor mandou: ide, batizar as nações. E agora ele disse que nós deveríamos reunir e celebrar a sua morte. E Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele está disciplinando aquela igreja, uma igreja um pouco diferente, um pouco eclética, um pouco misturada, uma igreja que veio do paganismo, onde se adorava uma deusa, a deusa Artemisa, uma deusa grega. E vemos ali que ali as mulheres vinham para a igreja, os novos conversos vinham para a igreja, e houve ali muita dissensão, houve ali divisão, houve ali heresias, e Paulo escreve essa carta para disciplinar, para ensinar o que Jesus havia dito. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou. Ele relembra lá quando Jesus, na noite que Jesus foi preso, foi traído por Judas, por um preço mísero de 30 moedas de prata, que era o preço que se pagava por um escravo. Jesus foi vendido como um escravo. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter liberdade de estarmos aqui adorando e louvando o seu nome. Esse preço foi o preço pago pela morte de Jesus: 30 peças de prata, que era o preço que valia um escravo. Os irmãos lembram que quando Oséias ele perdeu a sua esposa e foi comprá-la de novo, ele teve que pagar 30 peças de prata, mas ele não tinha esse dinheiro. Ele comprou com 15 peças de prata, um pouco de cevada, um pouco de azeite, para trouxer a sua mulher de volta. Assim também Jesus pagou esse preço pela nossa redenção.
Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Ele, antes de ir para a cruz do Calvário, ele senta com seus discípulos no cenáculo, onde ele já havia determinado que os seus discípulos fossem e preparasse o cenáculo para que comece a Páscoa com os seus discípulos. E Páscoa relembra morte também, morte daquele cordeiro que foi morto lá na antiguidade, quando o povo de Israel saiu do Egito, para que tivesse a liberdade de sair da escravidão, vivendo escravo 430 anos no Egito. E quando Deus determinou que o povo de Israel iam sair naquela noite com mão forte e com o braço estendido, eles haveriam de matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas, e na casa que tivesse sangue, o anjo naquela noite não passaria e não mataria os primogênitos. Foi a última praga que Deus mandou no Egito para mostrar que ele era Deus. E isso vocês comemorem todo ano, no primeiro mês, no 14º dia. Os judeus deveriam comemorar essa Páscoa. E esse cordeiro que morria era o símbolo de Jesus, que haveria de morrer pelos nossos pecados. E João, quando ele vê Jesus, como o pastor João disse, quando Jesus vinha para ser batizado, dias antes, ele vê Jesus e diz: eis o cordeiro de Deus que tira do mundo. Lembrando daquele cordeiro que havia tirado o povo do Egito. Mas agora esse cordeiro que viria haveria de morrer para quê? Para tirar o povo do mundo, tirar o povo do pecado, tirar o povo da escravidão de Satanás, e para que nós tivéssemos liberdade de adorar o seu santo nome. Então Jesus chama os seus discípulos, prepara lá o cenáculo, e quando ele está sentado à mesa para comer a Páscoa, ele diz: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco antes que padeça. E ele senta na mesa com os seus discípulos, come ali a Páscoa, o cordeiro, ervas amargosas, lembrando o quê? Cordeiro que morria, ervas amargosas, lembrando as agruras do Egito, a escravidão, o pão áspero, que era o pão sem fermento, mostrando um pão sem mistura. Fermento lembra de pecado, lembra de heresia, lembra de iniquidade, mas era um pão sem fermento. E ele pega aquele pão e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Isto aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Assim como o pão, há necessidade que seja o trigo plantado, padejado, amassado, moído, levado, amassado, feito pão, levado no forno. Assim Jesus também ia passar por todas essas agruras. E saindo dali, ele vai para onde? Vai para o Jardim das Oliveiras, o jardim onde havia um horto. E esse horto, o nome desse horto era o Jardim do Getsemane. Tipificando o que? Tipificando aquilo que Isaías havia profetizado no capítulo 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali no Getsemane. E Getsemane, se você for lá no original hebraico, que significa prensa de azeite, é onde ele foi prensado, é onde realmente ele foi moído. E Lucas descreve que quando ele estava lá no Getsemane, ele pede para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Ali naquele momento de agonia, diz Lucas que ele suou gotas de sangue. Era tamanho o sofrimento dele que ele não parecia não suportar. Como homem, ele desejou não passar por aquilo, mas como filho de Deus, sabendo, vendo que lá na cruz estava a nossa vitória, ele foi para a cruz sendo obediente, ao ponto de Paulo escrever que Jesus foi obediente até morte, e morte de cruz. E por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus Pai, nós estamos aqui nesta noite adorando e comemorando a sua morte. E Paulo mostra que, assim como os judeus comemoravam a Páscoa, simbolizando a saída do Egito, nós agora, a igreja de Corinto, nós, igreja do Senhor, devemos comemorar a morte do Senhor também. Quando se comemorava a Páscoa, olhavam para trás, para a saída do Egito, e anunciava a vinda do Salvador, a vinda do Messias, aquele que viria de libertar o povo de Israel, não do jugo romano, mas do jugo do pecado. E hoje também nós estamos aqui, olhando para trás, para a morte de Jesus, mas também olhando para frente, anunciando a vinda do Senhor até que Ele venha.
Essa vinda de Jesus é a nossa esperança, é a esperança da igreja do Brasil, é a esperança da igreja dos Estados Unidos, é a esperança da igreja da África. Quando João viu lá no Apocalipse uma multidão que não podia contar, de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, os pais cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E hoje nós estamos aqui anunciando essa vinda maravilhosa, que muito breve Jesus vai voltar, vai nos levar para esse. E lá nós não teremos diferença de idioma, não teremos diferença de raça, de cor, mas estaremos para sempre o Senhor, adorando o seu santo nome. Então você que está aqui nesta noite, que vai participar da Santa Ceia do Senhor, lembre-se, uma ceia será a última. Eu não sei, talvez essa será a última Santa Ceia que iremos participar. Mas se não participarmos outra, nós juntamente com o próprio Jesus estaremos na glória comemorando essa vitória, a vitória da igreja, a vitória que Jesus proclamou ali na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Continuo sendo homenageado e honrado em participar ativamente desse trabalho da Santa Ceia do Senhor na cidade de Washington DC, região de Washington DC. Pastor Cláudio, que nosso amigo de 40 anos, às vezes perto e às vezes longe, como agora, mas que nos esforçamos para sempre estar em comunhão, que a comunhão ela não carece de presença física. A comunhão é algo que se tem internamente, porque a Santa Ceia do Senhor ela representa a comunhão do corpo de Cristo Jesus. A oração representa a unidade do povo de Deus. Todo o povo de Deus se une numa só voz em oração no mundo todo. Isso representa a unidade, a oração. Agora a Santa Ceia representa a comunhão com o corpo de Cristo Jesus, o povo de Deus no mundo todo. E nós estamos comemorando este momento aqui. Muitos irmãos estão comemorando na África, outros nas matas, né? Nas florestas. Tem índios no Brasil, índios comemorando esta comunhão também do corpo de Cristo Jesus. E além de tudo isso que o pastor Silas Gomes acabou de nos instruir, com a graça de Deus, nós temos também em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29, que eu considero um ponto-chave chave universal para esta comunhão se concretizar. Não é só tomar o pão, comer o pão e beber o vinho. Não é só isso. Isso eu fazia também quando eu era criança, porque meu avô já era pastor, meu pai é pastor, meu filho é pastor, o tataravô do meu filho foi pastor. E eu nasci vendo batismo. Eu ia nos rios do Mato Grosso, no Brasil, e batizava também a molecada lá. E era batizado por eles umas 50 vezes. Nós fazíamos cultos nas varandas das nossas casas, nas fazendas, com a garotada celebrando ceia, na inocência. Partia o pão, era um papelzinho, bebia o vinho, era água que nós colocávamos ali. Já era uma introdução da vida espiritual plena como vivemos hoje. Mas isso de nada vale. Se não houver exatamente assim, coma deste pão e beba deste cálice. Agora vem a palavra implicitamente chave.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Isso quer dizer que há pessoas que não são dignas de comer e de beber e que o fazem. Isso quer dizer que há pessoas que não estão preparadas para este ato, porque não estão vivendo a plena comunhão da igreja, mas tomam o vinho e bebem e comem o pão. E a palavra final desse texto diz assim: não, porque eles não estão discernindo o corpo de Cristo. Eis aí a subjetividade do texto. Discernir quer dizer conhecer, quer dizer compreender. Para participar deste ato, você precisa compreender o que é da palavra de Deus, porque elas não entendem o que é isso, o que é comunhão. Elas não compreendem, e nós estaríamos fazendo mal a elas, porque a palavra diz que é para a condenação delas. Seria maldição para elas isso. Há igrejas por aí, e aqui não vai crítica particular nenhuma, que nós temos que morrer com Cristo. Ou seja, este corpo de homem carnal precisa estar crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Aquele homem que roubava não rouba mais. Aquele homem que adulterava não adultera mais. Aquele homem que mentia não mente mais. Isto vale para homem, para mulher, para ambos, para todos. Porque estou crucificado com Cristo lá no Calvário. Estou pregado lá. Este corpo não pode dominar mais a minha mente, o meu coração. Não pode. Eu tenho que vencer a cada dia este corpo. Alguém pode dizer: esses crentes vivem bem porque eles conseguem se desligar completamente das coisas mundanas. Eu não conseguiria de forma alguma viver assim. Quero dizer àqueles que nos ouvem agora, ainda que seja por esta gravação que está sendo feita, que nós vencemos o nosso eu a cada dia. Cada dia é um dia de vitória pelo sangue de Cristo Jesus. Cada dia que nós vivemos, meus irmãos e amigos, é um dia que nós procuramos ter mais comunhão com a igreja de Jesus, com o corpo místico de Cristo e com o próprio Cristo Jesus. É uma vida de luta, diariamente. Esperamos a Jesus diariamente voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. E a luta não termina enquanto Ele não vier buscar o seu povo. Então, quando você lança a mão deste pão e lança a mão deste cálice, há um significado implícito muito profundo, glorioso, maravilhoso. O pastor Levi Júnior falou aqui a princípio dizendo sobre isso, sobre o significado profundo que tem isso, o pão e o vinho, simbolizando o sangue de Cristo, simbolizando o corpo de Cristo. E Jesus disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Isso quer dizer que você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem Jesus rejeitou. O próprio Jesus, quando chegou diante de João Batista olhou para ele e o Espírito Santo está diante do Filho de Deus. Você está diante, João Batista, do Messias prometido. E João Batista teve a revelação na hora. E olhou para Jesus ali dentro da água do Rio Jordão e disse: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim para ser batizado? Jesus disse assim: deixa por agora, para que eu cumpra toda a justiça de Deus. É justiça de Deus,
é determinação de Deus, é ordenança de Deus o batismo. E portanto ninguém pode negar, se o próprio Jesus, que jamais pecou, não tinha do que se arrepender, não rejeitou. Como nós podemos dizer, fica para amanhã, fica para depois, outro dia, vou pensar, nada disso. Quem rejeita esse batismo está rejeitando pertencer ao corpo de Cristo Jesus. E só vai subir para o céu, só vai ser transformados aqueles que são membros do corpo místico de Cristo Jesus. E passa por todas estas fases: o arrependimento, o batismo, a comunhão significativa do pão e do vinho, e a adoração permanente a Deus, até Ele voltar para buscar a sua igreja. Quem pode glorificar o Senhor? Nós vamos convidar neste momento, eu, com toda a liberdade que o pastor Cláudio me deu, eu quero convidar 2 diáconos bons que eu trouxe aí, são tão bons que já são pastores, para vir me auxiliar hoje. Pastor lá do Brasil, também é diácono, também é cooperador, também é presbítero. Pastor Juarez, pode chegar aqui por favor. Pastor Alexandre, um de cada lado. Vocês vão ser servidos pelos diáconos que aqui estão. E nós pastores somos servos. E quanto mais hoje vai ter consagração de diácono, não é? É o primeiro degrau da escada, mas é o primeiro degrau lá de cima. Porque conforme vai aumentando, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tem uns que querem ser bispo, apóstolos. Não sabem eles que estão descendo mais ainda, não é verdade? Estão descendo mais ainda, né? Eu fico no do pastor mesmo, tá bom, graças a Deus. Eu convido neste momento a igreja para se colocar em pé. E nós vamos orar pelo pão que aqui está. E eu vou tomar a liberdade de orar pelo pão e pelo vinho. Não há uma regra. Não há uma regra. Eu já participei de Santa Ceia, cada uma mais bonita que a outra. Cada pastor que tem uma criatividade, um cerimonial, isso não é pecado, não tem problema nenhum. Uns esperam com o pão na mão para comer depois, não há problema. Outros já vão pegando o pão comendo, também não há problema. Há igrejas que pegam pequenos pães e reúnem grupos de 6, de 8, de 10, e eles dividem entre si aquele pão e vão dando um na boca do outro o pão. Que coisa mais linda do que essa, não é? Há pessoas que não entendem isso e querem que haja um método, mas não, o Senhor Jesus não deu método, não deixou nenhuma gravação como ele celebrou a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, porque ele começou com a Páscoa e terminou com a Santa Ceia, e ninguém sabe como foi a Santa Ceia. Sabe que teve o vinho e que teve o pão, e cada um comeu, não é? Cada um comeu, não é? Uns dizem que Judas comeu, outros dizem que Judas não comeu. Não importa que tenha comido ou não tenha comido, isto não muda o que ele fez depois, e não muda as consequências que ele teve depois também, não é? Isso não tem problema nenhum. Mas o fato é que nós temos que participar do vinho e do pão. Bem entendido, aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando chegar até você, se você não é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dê um sinalzinho que não vai receber, para seu próprio bem, porque é assim que a palavra de Deus determina. Nós vamos orar neste momento e vamos estar distribuindo, partindo o pão e distribuindo conforme o Espírito Santo conceder. Senhor Deus, poderoso Pai, neste momento
está nas mãos do pastor Alexandre, Senhor, este pão. Está na mão do pastor Juarez, este vinho, Senhor. Que aqui pela tua palavra significa o teu corpo e o teu sangue, Senhor. E ao recebermos este pão e este vinho, Senhor, que representa a comunhão do teu corpo na face da terra, esse pão e este vinho possa redundar, Senhor, bênçãos materiais, bênçãos físicas, bênçãos espirituais, bênçãos familiares, bênçãos financeiras e econômicas, bênçãos profissionais para aqueles que recebem neste momento, ó Pai. Nós agradecemos por esta oportunidade nesse país, Estados Unidos da América, aqui neste estado de Washington DC, onde estamos juntamente com teu servo, pastor Cláudio Martins. Ó Senhor, os demais companheiros que aqui estão, pastor Messias, pastor Cláudio de Brasília, no Brasil, e outros pastores que nos acompanham, nós agradecemos de coração por esta comunhão. Ainda estamos distante, de lugares tão diferentes, mas estamos em comunhão perfeita com teu corpo glorioso. E isso agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E tomando o pão, Jesus partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso todas as vezes, rememorando a minha morte, até que eu venha.